Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o modelo de hoje, é uma saia justa, no tamanho plus size. Ela é com zíper e esses recortes na parte da frente. Eu usei pra fazer ela 1 metro desse tecido de alfaiataria, que é um tecido que veio lá da New Collection. E lembrando que a gente tem cupom de desconto de lá, esse que tá aparecendo na tela. É só usar ele no final da sua compra pra ter desconto lá no site. E vamos lá pro passo a passo. Esse é o tecido que eu tô usando, tá aparecendo aqui o nome dele pra quem quiser pesquisar lá depois. Ele tem bem pouquinho elastano, então precisa do zíper, precisa ajustar bem. E aí eu começo ele aqui dobrando uma parte do tecido. Eu usei uma outra saia mais justa, como um molde. Tô fazendo essa saia pra minha mãe, então tô usando uma dela. E aí como essa saia aqui ela tem um babado, eu dobrei essa parte do babado, pra ele ficar mais retinho. Posicionei na dobra do tecido. Mas aqui ele não vai ficar dobra com dobra, ele vai ficar sobrando um pouquinho. Então vai sobrar aqui na lateral, na parte da dobra, 4 centímetros, deixei a mais. Marquei. E aí eu posicionei direito aqui a saia. De comprimento eu marquei 50 centímetros. E aqui é descontando a parte do cos, o cos tem 9 centímetros. Então a saia inteira tem 59 centímetros. Marquei os 50 aqui e comecei a cortar. Aqui na parte de cima eu cortei. E aí na lateral, tá vendo que essa saia ela é reta. Então eu peguei uma outra saia que ela tem o formato do quadril, porque fica mais bonita a saia, veste melhor. E fiz aquele formato mais arredondado. Dá pra fazer com a régua também, mas como eu tinha saia, eu usei a saia. Cortei a lateral e também a parte de baixo, deixando margem pra fazer bainha. Aí aqui na parte de baixo, eu tiro um pouquinho na lateral, pra ele não ficar com ponta. Só ir arredondando um pouquinho a partir da lateral. No cos, eu também tiro um pouquinho, mas é a partir da dobra do tecido, eu arredondo pra lateral. Tirei aqui 1 centímetro arredondando. Então essa é a parte da frente. Para cortar a parte de trás, eu dobrei mais uma parte de tecido, posicionei em cima. E cortei exatamente igual, com a mesma sobra de tecido, porque nas costas tem 2 pences e tem o zíper. Então vai precisar de sobra de tecido. A diferença aqui é que o cos da parte das costas, ele não é arredondado, ele é reto. Então pode cortar ele todo reto. Aqui na parte das costas eu abri o meio, que é onde vai ter o zíper. E eu aproveitei essa sobrinha de tecido para fazer esses cordãozinhos. É uma faixinha de 3 centímetros de largura e eu preciso de 60 centímetros dela. Só separei aqui e ela eu vou fazer assim, eu dobro as pontas até o meio, para encontrar no meio, assim. Depois dobra novamente e faz uma costura prendendo tudo. E aí eu preciso de 60 centímetros desse cordão aqui. Eu separei essa parte aqui, reservei ele e fui para a parte da frente já. Vou montar ela primeiro. Tá aberta aqui, ela tá bem larga, mas vai ter um recorte aqui, então vai diminuir. E aí, para fazer esse recorte, eu vou começar medindo aqui. Na lateral, na parte de cima, no cos, eu medi 14 centímetros. Vou fazer uma marcação ali em 14 centímetros de cada lado. E aí, na parte de baixo, na barra, eu medi 8 centímetros de cada lado também. E aí, pra fazer o desenho, eu usei essa régua aqui, que vai ficar esse desenho arredondado assim, mas também dá pra fazer a olho. Só fazer arredondado de um lado só.
E aí na hora de cortar a gente dobra e fica igual. Aqui eu marquei dos dois lados porque eu tava usando a régua. Mas aí ó, é só dobrar o meio aqui e cortar que vai ficar os dois lados iguais. Aí ficou assim, eu separei por enquanto as laterais. Aqui eu alfinetei porque eu vou, pra não sair do lugar, eu vou precisar dessa parte pra refazer esse desenho em uma outra parte de tecido. Eu vou fazer meio que um revel aqui, nessa lateral. Peguei uma parte de tecido aqui, um restinho. Posicionei essa parte por cima e vou refazer esse desenho desse recorte que eu fiz. Refiz o desenho, aqui eu marquei 4 centímetros e vou fazer o desenho a mesma coisa, vai seguir uma faixa um pouquinho tortinho pro lado, desse jeito, só seguir o mesmo desenho. Aí tem que fazer 2 desse. Aqui eu não prestei atenção e cortei os dois virados pelo mesmo lado, sendo que a saia é lado direito e esquerdo, então teria que ser o oposto aqui, mas não interfere em nada porque esse aqui vai ficar pelo avesso, então não tem problema. Mas assim, é um pro lado, outro pro outro. Assim, tem que ser inverso. Aqui pra posicionar eu coloco a saia pelo lado direito pra cima. E posiciono as faixinhas assim. E aí eu vou fazer uma costura reta pra prender tudo aqui. Depois que fiz a costura, eu usei o ferro para vincar melhor a costura. E aí virar ela pelo outro lado. Depois de passar tudo, eu fui na máquina e fiz um pesponto. Porque aí vai segurar melhor, esse aqui não vai ficar saindo pro lado direito. E aí pro pesponto a gente muda o ponto aqui na máquina, do reto para esse aqui do ladinho. E faz a costura normal. Com o pesponto ficou assim. E essa parte do meio tá pronta. Na lateral eu peguei as duas laterais aqui. Peguei o cordãozinho que eu já tinha feito, dividi ele em 6 pedaços de 10 centímetros. E agora eu vou montar. Medindo aqui a parte do cos, eu marquei 7 centímetros. E a costura desse cordãozinho vai ficar virado pro lado de cima. E ele vai ficar meio tortinho assim. Eu vou mostrar direitinho. Aqui, ó, na parte da lateral da saia, ele tá com 7 centímetros. A parte do cos. E na parte de dentro tá com 9 centímetros, então ele fica caidinho. Aí aqui, a partir desse primeiro que eu montei, eu marco 5 centímetros para o segundo e mais 5 centímetros para o terceiro. Aí eu vou montar os 3. Lembrando que a costura desse cordãozinho vai ficar sempre pra cima. Montei aqui os dois, as duas laterais. E vou fazer uma costura agora prendendo. Como eu falei, a costura do cordãozinho tá pra cima. Então eu vou fazer a segunda costura embaixo. Vai ficar com 2 costuras, mas preso só embaixo. Aí na parte de cima ele vai ficar aberto pra parte de cima da saia. Ficou desse jeito, ó, com 2 costuras, mas só um lado tá fechado.
Já tá as duas laterais aqui. Agora é só encaixar o meio. Ele vai ficar mais ou menos assim. Coloca o meio aqui e aí esse revel vai ficar passando por cima da lateral, dando a impressão de que tem uma abertura aqui e que ele tá preso só com o botão. Aí pra eu fazer isso aqui, eu vou puxar de volta a lateral aqui pra fora e vou posicionar a lateral da saia direito com o revel eu vou prender. Vou alfinetar essa parte aqui e vou fazer uma costura. Aqui eu já faço costura no ponto reto, também faço acabamento no zigue-zague. E aí já ficou assim, ó, com acabamento. E ele fica preso assim. Agora, pra esse aqui não ficar saindo pra fora, eu vou fazer uma costura por cima aqui, bem rente àquela costura de trás. Dá pra costurar ou por trás, aqui por cima, ou pela frente também. Só seguindo ali, dá pra sentir onde que tá a abertura ali. Fiz isso, ficou assim já. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Terminei os dois lados e fui pra parte dos botões. Os botões eu usei 6 botões pra posicionar aqui e posicionei desse jeito. A parte da frente da saia tá pronta já. Com todos os recortes, separei ela e fui pra parte de trás. Aqui na parte de trás eu vou fazer uma pence de cada lado, então eu marquei o meio. E nesse meio eu marquei 8 centímetros, que vai ser o comprimento da pence. E eu vou fazer a pence com 1 centímetro. Aí é só fazer uma costura começando com 1 centímetro e terminando lá nos 8 centímetros. Ó, faz uma costura e ela vai fechando. Fica assim, ó, fiz isso com os dois lados. Fica desse jeito do lado direito. E tá aqui as duas partes já da parte de trás. Agora, pra fazer o cos da saia, eu medi aqui a largura da parte da frente, dobrado. Deu 21 centímetros. Vou cortar um retângulo aqui pra fazer o cos. O meu cos tem 9 centímetros, como ele é costurado dobrado, então vai dar 18 centímetros. Acrescentei mais 2 centímetros como margem de costura. Então ficou 20 centímetros, por isso que eu tô marcando ali 20 centímetros de comprimento. E a largura é os 21, essa é a parte da frente. Pra parte das costas eu também medi, deu 25 centímetros, porque tá contando ainda com aquela margem pro zíper. Marquei os 25 centímetros de largura, comprimento é os 20, que é o mesmo da frente, e aí cortei também o cos da parte das costas. Aí na parte das costas eu abri o meio também. E na parte da frente eu arredondei de um dos lados, começando pela lateral, para ele arredondar, e aí vai arredondando até o meio. Vai ficar mais ou menos assim. E aí eu vou posicionar direito com a parte da frente. Essa parte arredondada vai encontrar com o cos. Alfinetei e fiz uma costura reta para prender os dois. Usei o ferro para jogar toda essa sobra de tecido para o lado de cima do cos. Fiz a mesma coisa com a parte das costas, direito com direito. E fiz uma costura reta prendendo o cos com a saia. Aqui eu também usei o ferro para poder jogar toda a sobra de tecido para a parte do cos da saia.
Feito isso, eu fechei a lateral. Aqui a lateral começa do cos até a bainha. Lembrando de jogar aqui a sobra de tecido pra cima. E aí o resto é só fazer a costura reta e no zigue-zague também para acabamento. Fiz tudo fechado. E agora no cos, eu vou fazer o seguinte, eu dobro uma vez de 1 centímetro e dobro de novo, cobrindo a sobra de tecido que ficou. Vou fazendo isso aqui no cos inteiro. E aí, como essa é uma costura que vai ficar bem aparente na parte da frente, eu preferi alfinetar tudo, alinhavar, e aí depois costurar pelo lado direito, porque assim eu consigo ver direito como que tá ficando na frente. E aí tem um controle maior. Aqui, antes de pôr o zíper, eu fiz uma costura de zigue-zague nas duas aberturas, para ele não desfiar. E fui pra parte do zíper. Como eu falei, eu tô aprendendo a colocar zíper. E aí eu não filmo, porque não tem como fazer um tutorial que você tá aprendendo. Então, eu usei um zíper invisível. E eu fiz todo o passo a passo de alfinetar, enchi de alfinete, alinhavei. E esse zíper eu coloquei e tirei umas 5 vezes até conseguir ficar aceitável. Mas assim, vou aprendendo, vou trazer mais coisas com zíper para poder aprender a fazer. Coloquei o zíper inteiro. Como eu usei um zíper grande, eu tive que cortar. Aí depois eu usei fogo pra ele não ficar abrindo, pra selar ele. Ó, não ficou perfeito, mas já tá melhorando. Fechei essa partezinha aqui em cima, costurei pra trás, assim. E aí já fechei a lateral não, a parte de trás aqui da saia, que é essa abertura que fica começando embaixo do zíper. E fui descendo. Aí aqui na barra eu medi 9 centímetros. Fiz uma marcação pra ficar meio que uma fenda ali. Fiz a marcação em 9 centímetros e vou costurar só até a marcação. Ó, como eu falei no zíper, eu selei ele aqui com fogo. E aí aqui eu usei o ferro novamente para abrir essa costura na parte de trás. E eu vou fazer uma costurinha reta, né, no comecinho dessa fenda aqui, ó. Que ele vai ficar assim, vai ficar desse jeito, não vai ficar saindo. E aí, antes de começar a fazer a bainha, eu fiz uma costura com um ponto de zigue-zague embaixo. Então, ficou uma costura de zigue-zague e mais uma dobra de bainha. Agora, eu dobrei só mais uma vez com 1,5 centímetro e fiz a costura reta. Aí, ficou assim a parte da bainha. Eu também fiz um pesponto aqui em cima no cos, que eu achei que ficou mais sequinho, ficou melhor. E ficou assim a saia, esse é o resultado. Espero que tenham gostado e tenham entendido. E até o próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal para você assistir, espero que você goste. Um beijo e até a próxima.